Bom dia, gente. Bom, meu grupo vai falar sobre um pouco do poema Aos Caramurus da Bahia. Mas antes da gente falar desse poema, a gente vai contar um pouquinho da história do autor dele, que é o Gregório de Matos. Bom, o Gregório de Matos, ele é um dos poucos escritores brasileiros do século XVII, cujos versos foram preservados e a sua obra se divide em três vertentes principais, que é a sátira, a lírica amorosa e a questão religiosa. Sobre a sátira, a sua poesia é o que lhe rendeu a fama, foi por esse aspecto, que atacava o clero, a elite política e a corrupção na colônia. E ele também criticava a hipocrisia social e a imoralidade da época. Bom, já a lírica amorosa, ele também escreveu esse tipo de poesia, com grandes influências da tradição clássica e voltada principalmente ao amor e aos desejos. Suas poesias amorosas elas são caracterizadas pela ambivalência entre o amor e o carnal, refletindo sempre a tensão barroca e o divino e o terreno. Sobre a questão religiosa, na poesia religiosa, o conflito entre o pecado e o arrependimento é o tema central que o Gregório trabalhava. E ele revela também que a angústia com os próprios pecados e a busca pela redenção divina também são temas que foram muito trabalhados por ele. Bom, o Gregório de Matos, ele também trabalhou muito com a questão do barroco e a dualidade, e com a vida e o exílio. Sobre o barroco, bom, ele é uma figura central no barroco brasileiro, que foi um movimento assim artístico que refletia os dilemas de uma época marcada por crises religiosas e sociais. O barroco, com as características de exagero, complexidade e contrastes, aparece claramente na obra e lida com a dualidade como o sagrado e o profano, a pureza e a corrupção e a vida e a morte. Bom, sobre a vida e o exílio, a postura crítica em relação à sociedade colonial levou a ser perseguido e depois exilado para Angola. Bom, ele acabou voltando para o Brasil, mas a sua vida terminou em relativa obscuridade. O seu legado permaneceu e a poesia é uma janela única para a vida na Bahia colonial, que foi um grande marco na formação da literatura brasileira. Bom, agora eu vou dar uma introdução ao poema e depois a gente vai analisar cada trecho. Bom, o poema Aos Caramurus da Bahia, ele oferece uma crítica histórica e cultural, descrevendo a formação das elites brasileiras e a mestiçagem entre os colonos europeus e os indígenas. O poema também mistura elementos indígenas, como os rituais, com uma crítica ao modo como as culturas se fundem, de forma desigual, na formação de uma sociedade dominada por fidalgos, que eram conhecidos como os nobres da terra. Bom, o autor ele convida principalmente as pessoas a refletirem sobre a origem e a identidade da elite colonial brasileira. Bom, agora a gente vai analisar cada trecho. A primeira estrofe apresenta os seguintes trechos: um calção de pindoba a meia zorra, camisa de urucu, mantém de arara, em lugar de cotó, arco e taquara, penacho de guarás em vez de gorra. Bom, nesses primeiros versos, o autor ele quer descrever um personagem vestindo roupas tradicionais indígenas, simbolizando uma conexão com a cultura nativa. As roupas são feitas de materiais locais, como o calção de pindoba, e a camisa de urucu, remetendo à simplicidade e à resistência cultural indígena. A menção ao mantel de arara e ao penacho de guarás destaca a exuberância das cores tropicais e a força da natureza. Além disso, há uma fusão cultural implícita entre os elementos indígenas e europeus, sugerida pelo uso do penacho em vez de uma gorra, representando a miscigenação entre os colonizadores e os povos nativos. Bom, a segunda estrofe.
Furado o beiço e sem temor que morra, o pai que lhe envasou com uma titara, porém a mãe a pedra lhe aplicara, por reprimir-lhe o sangue que não corra. Bom, o texto ele descreve um ritual indígena de perfuração do lábio como um rito de passagem, em que o pai realiza o ato e a mãe cuida do jovem, simbolizando proteção e preservação. Já o sangue tem um significado simbólico, representando tanto o fluxo vital quanto a identidade indígena. A tentativa de reprimir o sangue é vista como uma metáfora para a repressão cultural causada pela colonização, sugerindo um esforço para preservar a vida e a cultura indígena ameaçada pela ordem colonial. Bom, agora eu vou ler a terceira estrofe, que tem os versos de 9 a 12. Alarve sem razão, bruto sem fé, sem mais leis que a do gosto quando erra, de Paiaiá tornou-se em Embaeté. Bom, o texto ele descreve uma mudança no tom do poema, onde o personagem ele é retratado como um alarve, que é alguém irracional, bruto, enfim, o que pode refletir uma visão colonialista do indígena ou mestiço, visto como guiado apenas pelo instinto. Essa imagem também faz uma crítica à desumanização resultante da perda da identidade cultural, como a ausência de fé e razão, simbolizando a aculturação forçada. A transição entre Paiaiá e Abaeté sugere uma transformação ou até mesmo uma adaptação, representando a fusão cultural entre os indígenas e os colonizadores e a criação de uma nova identidade híbrida. Por fim, eu vou fazer a conclusão nos versos 13 e 14. Não sei onde acabou ou em que guerra, só sei que deste Adão de Massapé procedem os fidalgos dessa terra. Bom, aqui nesses trechos, o final do poema ele apresenta uma conclusão ambígua, sugerindo que a história dos indígenas e mestiços no Brasil não tem um fim definido, que é marcado por lutas e miscigenações. Como o destino dessas populações seja incerto, o poema ele destaca que os fidalgos desta terra, como o próprio texto chama, descendem do Adão de Massapé. Massapé é um solo fértil que simboliza a fusão cultural entre europeus e indígenas, que mudou a terra e a sociedade. Quando ele se refere a Adão, o autor ele quer dar a ideia do primeiro homem não bíblico, mas nativo, mostrando como a elite colonial, apesar de muitas vezes se negar, ela carrega raízes indígenas. Bom, agora eu vou dar a minha opinião sobre o poema. Bom, o poema, na minha opinião, ele aborda a identidade e a mestiçagem da formação da elite colonial daquela época. O que basicamente o autor queria fazer era destacar a tentativa das elites de, esquecer ou negar as raízes que eles tinham indígenas. Ele também faz uma referência cultural e histórica para fazer uma crítica a essa negação, apontando fusão entre os elementos europeus e nativos, que geram uma tensão entre a preservação e a destruição da civilização e bárbara. Bom, essa crítica ela faz uma reflexão o quanto é complexo a forma da elite, que surge uma mistura dos mundos distintos, mas que tenta também se distanciar das origens de serem miscigenados.